Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Estamos aqui nessa manhã para dar uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, 22 de março de 2020, a lição 12 da nossa revista Betel. Está aqui, ó. Vamos aprender a palavra de Deus nessa manhã. Estou aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus, tá? Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus para a família. Você que não foi para a Escola Bíblica Dominical hoje, e eu senti no coração de nós ministrarmos a revista da Escola Bíblica Dominical para cada um. Primeiramente, queria agradecer o pastor Mauro. Deus abençoe, pastor Mauro, pela ideia. Pastor Mauro que me deu aí a ideia. Te abençoe, vai, viu, Maurinho? Pedir a todos vocês nos grupos de WhatsApp da igreja, nos grupos do WhatsApp aí, e também no seu Facebook, compartilha para nós juntos aprendermos a santa palavra de Deus. Então vamos lá, as bênçãos de Deus para a família. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos essa ministração. Pedir a Deus que Ele venha nos direcionar, nos abençoar de uma forma. Pai Celestial, quero aqui te agradecer por estar na tua presença, por esta oportunidade, a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo, colocou em nossos corações, através dessa lição, Senhor, dos lares, as famílias, e que todos sejam ricamente abençoados pela santa inspira, nos mostra a vontade de Deus na tua palavra. Meus irmãos, o intuito deste ensinamento é os irmãos que não vão ter escola bíblica dominical aprender aqui junto conosco, né? Eu queria falar para vocês que vocês podem dar a sua contribuição aí nos comentários, tá? Eu vou parar para ler os comentários dos irmãos. Se o irmão der um comentário sobre o que eu estou falando, o irmão ou a irmã pode comentar que eu vou estar parando para falar com você, né? Deus abençoe a irmã Margarete, Deus abençoe aí, a paz do Senhor, irmão Damião Lima, também a minha filha Reis, Deus abençoe, Gabriel Santana, Deus te abençoe, Marcelo Nolento, Deus abençoe. Então, todos vocês que quiserem participar da lição, nos comentários, tá? Você pode participar, participe aí, manda aí nos seus grupos a lição e vamos juntos aprender a palavra de Deus, tá bom? Pode comentar, pode falar sobre o que nós estamos falando. Hoje nós falaremos sobre as bênçãos de Deus para a família, lição 12 da nossa revista. Você tem a revista Betel? É essa revista, ó, família, falando sobre, tá bom? Nós vamos falar justamente essa lição, tá certo? E aí o irmão ou a irmã que não sabe, que não tem a lição, acompanha. Você pode comentar aí segundo a palavra de Deus, segundo o que nós vamos comentar. Você pode colocar aí nos comentários, tá bom? E nós estaremos aprendendo juntos a palavra de Deus. Então vamos lá, o textual diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, a verdade aplicada e instruiu a família, além de usá-la em seu redentor à humanidade. O objetivo dessa lição é explicar a relação entre família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias, mostrar para famílias desfrutarem bênçãos. O texto de referência está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante.
Vamos lá? E Atos 3 também. Atos capítulo 3, verso 25. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 3:25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez aos nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos queridos, nós sabemos que Deus, ele fez a família, ele criou a família com o propósito de abençoar o mundo. Quando Deus criou os céus e a terra e formou o homem do pó da terra, e tirou Adão, e formou Adão, e tirou de Adão, da costela de Adão, a mulher, que Deus criou a família, o intuito dele era abençoar toda a terra. E a gente sabe que todas as famílias que ele escolheu, o exemplo é a família de Abraão, ele escolheu a bênção. Paz do Senhor, irmã Gladson. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a todos. Mantânia Lima, Deus te abençoe também. Isso, vamos compartilhando, vamos transmitindo aí, passando para irmã Dinorá, Deus abençoe também. Então, vamos lá, a introdução dessa lição. A introdução da lição fala assim: nessa lição veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos, as famílias terem atitudes de contribuírem para que o lar seja membros e alcance toda a sociedade. Meus amados, é de suma importância que o servo de Deus entenda que Deus escolheu a família para ser um agente de Deus, para suas bênçãos ser geradas através da família, né? Deus abençoou a família, que Deus chamou a família para justamente abençoar, né? A bênção só sobre, às vezes a gente fala assim, Deus chamou a enriquecer a família, para fazer da família cheia de dinheiro. Não, quando a gente fala de bênção, a gente fala de comunhão com Ele, a gente fala, a gente fala de paz, a gente fala de saúde, a gente fala de prosperidade. As bênçãos de Deus é esse contexto, né? A bênção de Deus é que Deus quer nos abençoar em tudo. Em tudo. É isso que Deus falou a Abraão: abençoarei o propósito dessa lição, irmão, é mostrar para você que Deus chamou a sua família, a sua casa, para ser abençoada e para ser uma bênção. Então, a família é uma bênção divina. Desde o princípio, o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoar. Após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Então, entenda que mesmo quando Deus criou a família, né? Deus fez a família, o propósito de abençoar a família, de colocar a sua lei, a sua palavra contra Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que que o Senhor ainda continuou com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Irmão, eu acredito que Deus me chamou para ser uma bênção. Deus chamou você para ser uma bênção, né? Sua família foi chamada por Deus para ser abençoada, para Deus abençoar outras pessoas. Quantas famílias que Deus chama para um grande propósito? Nós vamos ver isso, vamos entender isso aqui nessa lição. Vamos entender que Deus não nos chamou por obra do acaso. Só uma pergunta, amados. O som está saindo bom aí?
a imagem? Não está travando? Só os irmãos que tiver travando, o som estiver saindo ruim, os irmãos me falam aí, por favor, tá? Então, vamos continuar. O Criador não desistiu de suas criaturas, mesmo que elas pecassem contra Deus. Quando Adão e Eva pecou contra Deus, Deus ainda continuou o propósito de resgatar a família, porque Deus tinha um propósito para a família. Que há uma guerra muito grande contra a família, meus irmãos. Há uma peleja muito grande contra as famílias, sendo bombardeada com leis terríveis, com tantas coisas, né? Tentando inventar contra a família tradicional. E Deus, ele sempre vai lutar pela família, sempre vai lutar pelos seus filhos. Deus abençoe Ari Nascimento. Um abraço, meu irmão. Glória a Deus. Então, vamos lá. A família é uma agência divina. É muito importante o fato de que Deus não desistiu e usando a família. A paz do Senhor, irmã Eliane. Preste bem atenção, amados. Preste bem atenção. Mesmo após o erro daquela família, Deus não desistiu daquela. Você sabe o que acontece? Muitas vezes o homem, a mulher, é sujeito a errar, é sujeito a pecar, é sujeito a sair do propósito de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus nunca desiste de sua família. Deus não desiste. Deus abençoe, irmão Dedé, paz do Senhor. Né? Deus nunca desiste de sua família. Ele tem um propósito específico com sua família, com sua casa, com seus filhos. Mesmo que às vezes nós somos sujeitos a errar. Adão e Eva não errou? Não pecou contra Deus? Mesmo assim, Deus, o nosso Pai, não desistiu do seu povo. Deus abençoe, missionária Adelino Ribeiro. Deus abençoe, irmã de Norá. É isso aí, vamos participar. Se você tem alguma coisa para falar sobre a lição, pode comentar aí, tá bom? Vocês têm que comentar sobre essa lição. Nós estamos falando sobre as bênçãos de Deus para a família, tá? Se você tem alguma coisa para falar sobre a lição, pode fazer o seu comentário aí, que eu lerei aqui, eu vou ler aqui a sua. Então, a família de Noé. Deus preservou a família de Noé, né? Glória a Deus. Obrigado, irmã Grazi. Deus abençoe. Então, Deus preservou a família. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Deus preservou a família de Noé, né? A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias, ou seja, Deus preservou a família de Noé e agora no capítulo 12, Deus chama a família de Noé, né? E Gênesis capítulo de número 12, Deus chama a família de Abraão, né? Então a formação da nação de Israel é médio da família. Os irmãos lembram que Deus preservou a família de Moisés, né? Joquebede. Foi a família que Deus preservou ali naquela terra. Né? E os irmãos sabem disso, que quando a família de Jacó desceu para o Egito, a Bíblia diz que Deus preservou e multiplicou aquela família. Que no capítulo 1 de Êxodo, um faraó conhecia José. E a Bíblia diz que ele simplesmente começou a perseguir o povo de Deus. Mas quanto mais eles perseguiam, mais o povo de Deus crescia lá no Egito, né? A vinda de Jesus à Terra, em forma humana, em seu tempo de preparação para o exercício de seu ministério, pelas famílias. O plano divino visando a transmissão dos mandamentos e das instruções para as sucessivas gerações,
as famílias. Então você vê a importância da família, a importância de você e sua família estar na presença de Deus. Por quê? Porque a sua família é por Deus. O que o diabo sempre quer, meus amados? O diabo sempre quer destruir a família. O diabo sempre quer tirar você do propósito de Deus. O diabo não quer que você vá para a igreja com sua família. O diabo não quer que você tenha uma vida de oração com sua família em casa. O diabo não quer nada disso. O diabo quer que casa, que você viva a sua vidinha, o seu mundinho, né, os seus desejos carnais. É isso que o diabo quer. Mas desde os primórdios, desde Noé até o nascimento de Deus, que é abençoar. Deus manda bênção, Deus manda vitória. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito de abençoar as famílias. O problema hoje, queridos irmãos, é que as pessoas não estão entendendo qual que é a trama de Satanás, né? Qual que é o mover do inimigo contra as suas famílias. Porque quantos casais hoje, a primeira coisa que acontece quando o casal se separa, muitos deles se afastam de Deus, né? O casal separou, aí enfraquece, já não vai mais para a igreja. Por quê? Porque o intuito do inimigo, primeiro, é destruir a família. E quando você vê a palavra de Deus, Deus ratificando muitas promessas para o seu povo, muitas promessas através da família, Deus está, desde Gênesis, Deus falou com Abraão. Se você analisar aqui Gênesis capítulo 18, versículo de número 19, olha o que Deus fala para o seu povo, amados. Isso aqui é muito importante. Pensa assim, não, mas Deus não tem negócio com a minha família. Irmão, Deus tem coisas com sua família. Senhor, Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido o que há de ordenar casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça o que acerca dele tem falado. Então, Deus está ratificando para Abraão ensinar os seus filhos, porque dele uma bênção. No passado, a primeira escola do filho, você sabe onde é que era? Era em casa. A primeira escola de um filho era em casa, onde se aprendia os princípios divinos, e esses princípios se estendiam para as futuras gerações. Essa foi a ordenança divina. Deuteronômio 6,3 diz: ouve, ó Israel, o Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e delas falará para o teu filho, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando. É de suma importância você ensinar seus filhos dentro da sua casa. A quarentena, eu acho que deve ser para isso, né? Para muita gente parar e pensar, poxa, para onde é que está indo meus filhos? Será que meus filhos estão indo para o inferno? Será que para onde eu estou levando meus filhos? Né? Assim, no plano divino, cada família deve ser um agente multiplicador sobre a origem da mesma, os propósitos divinos e o plano redentor de Deus para a humanidade. Contudo, o que está ocorrendo é uma investida para desconstruir da família. As famílias cristãs precisam. Querido, tem muita gente que os seus filhos estão sendo ensinados por Satanás. Tem muitos filhos inscritos em canais diabólicos, né? Canais aí do YouTube que estão destruindo famílias. Tem muitos que estão sendo ensinados aí pela televisão, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, pelas escolas, pelos socialistas, pelos comunistas, ensinando o ateísmo. Irmãos, muitos estão distanciando de Deus
Porque não estão ensinando os seus filhos. Esses dias eu estava falando na igreja que tem muitos filhos, só coisas mundanas. Só coisas mundanas. Tem gente que pega um celular e dá um presente de papai, presente de mamãe. Pois é, e o filho entra em todos os vídeos do YouTube, não tem limite. Não tem desobedecer a Deus, obedecer os pais, desobedecer às mães. Minha família, minha casa é um agente de Deus, é um agente do Senhor, é uma agência de Deus. Primeira coisa, eu tenho que ensinar meus filhos a palavra de Deus. O judeu, ele começa a ensinar o filho do berço. Desde o berço ele ensina seu filho, né? Desde o ventre da mãe. A mãe está lá grávida, 3 meses, ele já começa a ler a lei para ele lá, na barriga da mãe. Ouve, ó Israel, Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Já começa a lhe ensinar, a instruir, tá certo? Ele nasce, a criança está ali dentro do berço, o judeu passa mais 1 hora e meia, ensinando a palavra de Deus. Seus filhos. O problema é que os pais não querem ensinar os filhos, não quer dedicar tempo, né? Não quer dedicar tempo. Parece que o pastor vai ensinar. Não, querido, o pastor não é obrigado. O professor da escola dominical vai ensinar. Sim, ensina, mas a obrigação é nossa. A obrigação de cada um é de ensinar, ensinando o caminho da bênção. Paz do Senhor, Maria e Delvânia. Deus abençoe. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha? Você está ensinando os seus filhos dentro da sua casa? Você tem ensinado? Talvez agora seja o momento de você ensinar seu filho dentro da sua casa, né? É justamente isso. Aqui está chamando a nossa atenção que a família é um lugar onde Deus nos chamou para abençoar, para ensinar. Agora, vamos aqui para o tópico 2, ensinando o caminho da bênção. A família cristã, principalmente no Brasil, onde há igrejas locais e recursos tecnológicos, junto com o corre-corre diário, tendem a arrefecer quando a missão de ensinar as futuras do Senhor. Talvez acreditando que a escola bíblica dominical e os muitos livros e bíblias disponíveis são capazes de substituir a ação direta da família. Contudo, é preciso que cada família cristã resgate sua vocação de ser agência divina na terra para ensinar o 12, versículo 7, Josué 4, 21 e 22. Como descrito no texto bíblico, aqui indicado que os filhos das famílias cristãs recebam no lar os primeiros ensinos e esclarecimento. Então, o nosso lar é o lugar aonde Deus escolheu para crescermos e aprendermos a palavra de Deus. Olha, nós estamos na quarentena, né? E olha só o que Deus disse para Israel quando aquele povo estava... missionário, Deus abençoe a senhora, pastor Zé Eurípides, Deus abençoe. Olha, preste bem atenção, amados. Êxodo 12, 26. O que a Bíblia diz? E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, que inclinou e adorou. Olha que coisa linda, irmão. O povo estava... Deus estava passando no Egito. Deus estava... as pragas que Deus derramou sobre os egípcios. Aí, no versículo 23 diz assim, porque o Senhor passará
ferir os egípcios, porém, quando viu sangue nas vergas das portas, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar na vossa casa para vos ferir. Ou seja, Deus tinha mandado para o povo de Israel: eu vou passar e vou destruir o Egito, mas na vossa casa, que tiver a marca do sangue do Cordeiro, eu não vou destruir. Meus amados, aonde tiver a marca do sangue do Cordeiro, significa aonde tem um crente, um servo de Deus, ensinando a palavra de Deus, ensinando os propósitos de Deus, o anjo destruidor não iria entrar. Não iria entrar. Vamos entender, porque aonde tem uma família que guarda a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, porque, amados, quantas famílias não sabem o que é um culto no lar? Quantas famílias não sabem o que é ler a Bíblia, cantar um hino dentro de casa com seus filhos? É só televisão, é só celular, cada um no seu quadradinho, lá, um brincando no videogame para cá, outro brincando no celular ali, outro ali assistindo um filme, e não tem. O silêncio gelado tem tomado conta das famílias, dos relacionamentos, dos ensinamentos. A Bíblia está aberta no Salmo 91 em casa, mas o povo... De quem é a culpa, muitas das vezes, é dos pais. Os pais que os filhos estão lá dançando, música mundana, e ele está lá: ô meu bichinho, vai crescer e virar um bichão se você não ensinar ele o caminho certo. Vai crescer, meu irmão, e vai virar uma tribulação. Tem a palavra de Deus, você não ensina os seus filhos a respeitar o pastor, respeitar a igreja, respeitar a palavra, você não ensina seus filhos a ler a Bíblia. Tem pais que dá a Bíblia para o filho pisa na Bíblia, o filho joga a Bíblia no chão, não ensina a respeitar. E hoje nós estamos crescendo uma geração de filhos leigos, de filhos analfabetos da Bíblia. Né? Então, quando a Bíblia fala que Josué passou o Rio Jordão, a palavra de Deus diz que Deus mandou que o povo levantasse um memorial de 12 pedras dos filhos de Israel e das 12 tribos de Israel. E quando, antes mesmo de parar o Rio Jordão, de fazer o Rio Jordão voltar a correr, Deus falou assim: faz um memorial aí. E quando eles olharem para esse memorial de 12 pedras, são ali, vocês foram Deus que mandou Israel colocar. Essas pedras simbolizam as 12 tribos de Israel, quando Deus parou o Jordão. Ou seja, Deus não queria que o seu povo esquecesse. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está querendo de nós, que nós não esqueçamos o que Ele tem feito por nós. A mesma coisa foi aqui nesse texto que eu li para os irmãos, quando Deus disse: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Vocês vão dizer isso, que esse sacrifício da Páscoa do Senhor foi celebrado no dia em que o povo foi tirado do Egito. O sacrifício era celebrado a Páscoa. E este sacrifício era lembrado, sabe para quê? Para o povo lembrar das maravilhas que Deus fez, da obra que Deus fez, né? As bênçãos e as futuras gerações. Bem-aventuradas são as famílias que não somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações da família. Tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus, que está plenamente interessado em abençoá-la, suprir suas necessidades e usá-la em seu propósito. Um exemplo de casal
que mesmo tendo restrições, pois não tinha filhos e era um avançado em idade, porém, procurava fazer a vontade de Deus e servi-lo, é Zacarias e Isabel. Lucas 1, 6 a 8. O Senhor Deus lhe deu um filho, seria profeta e influenciaria muitas outras gerações. Então, meus queridos irmãos, o propósito da família, às vezes se pensa em, poxa, Deus me deu uma família para mim ser abençoado, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer coisas, engrandecer, levantar, fazer, operar. Sim, Deus pode fazer tudo isso. Mas as famílias vão ser ricas. E todas as famílias vão ter o que eles sonham. Mas mesmo assim a gente vê que Zacarias e Isabel, mesmo diante dessas dificuldades, diante dessas lutas, eles ainda serviam a Deus de coração. Irrepreensível, uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que você não precisa chamar a atenção dela. Eles estavam ali guardando o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não construir, guardar a cidade, vigia a sentinela. Então, eles estavam ali debaixo da bênção de Deus, debaixo das promessas divinas. Agora, entende-se que Isabel e Zacarias, mesmo tendo essas dificuldades, esses problemas, a Bíblia diz que eles eram crentes fiéis ao Senhor. Lucas capítulo de número 1, que eles viviam debaixo de uma bênção de Deus e eram ambos justos perante Deus. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o que nós temos que fazer? Nós temos que andar no caminho do Senhor, como andou Isabel e Zacarias. Eram irrepreensíveis. E a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, vivendo em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Meu irmão, tem muita gente que está vivendo um cristianismo só em casa, ou só na igreja, aliás. Em casa, não tem ambiente cristão. Não tem. A gente vai em algumas casas aí que parece um inferno. Confusão, é filho xingando o pai xingando o filho. É a falta de amor, é a falta de compreensão. O pai não respeita a mãe não respeita o pai. É uma confusão só, não tem ambiente cristão. É novela, é filme, é tanta porcaria que as pessoas assistem. Não tem ambiente cristão. Irmão, se você faz um ambiente cristão, quem vai fazer? Quem? Tá entendendo? Então, as futuras gerações vão estar comprometidas se eu não estiver atento a isso. O que seu filho vai ser? Deixa eu te perguntar. O que seu filho vai ser? Você está ensinando o que para o seu filho mesmo? Está ensinando a... Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe, católica. Minha mãe sempre foi uma mulher, mesmo ela católica, foi uma mulher sempre temente a Deus. Minha mãe sempre me ensinava o que era bom. Minha mãe sempre me ensinava coisas boas. Pai do Senhor, irmão Cristiano, Deus abençoe, meu irmão. E a gente vê, amados, que muitas famílias, muitos filhos, muitos pais não querem ensinar os seus filhos o que é bom. Minha mãe mesmo, ela me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Minha mãe sempre me levava para a igreja com ela. Minha mãe é aquele negócio. Você sabe o que acontece? Hoje, sabe o que os pais estão fazendo? Estão mandando os filhos para a igreja e ficando em casa. Não, você que tem que ir com seus filhos. Você que tem que ensinar os seus filhos. A responsabilidade é nossa de ensinar os nossos filhos. Então, aprendemos com a história de Zacarias e Isabel que as circunstâncias contrárias e dificuldades em lidar com algumas situações não devem impedir um casal ou uma família de servir ao Senhor e andar em seus caminhos. Quando Isabel concebeu, ela disse que o Senhor
estava agindo ao favor para destruir o opróbrio entre os homens. Ou seja, ela se sentia desprezada, humilhada, mas não atenção a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Muitas vezes nós passamos humilhações, dificuldades, tribulações, somos desprezados, mas mesmo assim nós não podemos deixar de servir a Deus. É o que Isabel e Zacarias não deixavam de fazer, mesmo diante das dificuldades. Segundo, algumas bênçãos de Deus às famílias. Tópico. São várias as bênçãos que o Senhor Deus e poderoso para conceder às famílias. É poderoso para conceder às famílias. Ele é abençoador desde o princípio. É importante as famílias conhecerem as bênçãos tão áridos e difíceis, as bênçãos que Deus tem para a família. São várias. E eu quero te dizer que Deus é poderoso para realizar, para operar, para agir na nossa vida. Tem muita gente que deixou de buscar as bênçãos de Deus. Meu irmão, não deixe de buscar as bênçãos de Deus. Vamos lá. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Muito oportuno em dias de tanto materialismo, refletirmos em Provérbios 24, versículo 3 e 4. Ressalta a relevância da sabedoria, da inteligência, de edificação do lar, no suprimento de tudo necessário para a manutenção e habilidade de sua casa. É comum, quando se pensa em construir uma família, o enfoque ser a questão financeira. Evidentemente que é importante, na lição 6, a Bíblia nos faz lembrar que, mesmo tendo recursos financeiros, é fundamental sabedoria, discernimento e habilidade para administrar os recursos, seja poucos ou muito. Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. Então, meus queridos, comente aí, o que a família precisa hoje para ser uma... Aqui, nós vamos aprender que uma família precisa muito de sabedoria e conhecimento. Paz do Senhor, irmã Francisca. Deus abençoe. Comente aí. Precisa de sabedoria? Como é que nós vamos adquirir sabedoria na nossa família? É o que nós vamos aprender, que é muito oportuno nesse dia de materialismo. Refletimos em Provérbios 24. O que está escrito? Com sabedoria se edifica a casa, gente, ela se afirma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, irmãos, a sabedoria, ela edifica a casa. A sabedoria, ela faz os alicerces ser colocado direitinho, Então, por isso que muitas das vezes o que falta em uma vida é sábio e conhecimentos aos entendidos, Conhecimento aos entendidos. Então é ele que dá o conhecimento aos seus servos. É ele. Quando que não existe uma família bem estruturada se nela não tem a sabedoria de Deus. Então, como é que nós vamos administrar? Como é que nós vamos relacionar? Como é que nós vamos ensinar se a gente não busca de Deus? Tiago disse que se alguém tem falta de sabedoria, busca o Pai. Amados, você sabe o que mais me intriga? É que hoje muita gente está analfabeto da Bíblia. Não busca conhecimento, não busca a palavra, não busca entendimento. Aí sabe o que acontece? Uma família vai crescer sem conhecimento, sem busca. É de suma importância que o
busque em Deus entendimento. Para quê? Eu tenho um menino aqui, o Miguel, ele é muito perguntador. Ele fica assim, pai, esses dias agora mesmo, eu fui num lugar com ele, e aí ele... Quando é que Jesus vai voltar? Eu falei assim, não sei. Ele não deixou hora. Ele não disse que hora que vai voltar. Ele não disse qual o dia que vai voltar. Mas como é que ele vai voltar? Como a gente vai saber? E aí, se eu não tiver conhecimento, como é que eu vou ensinar ele? Ah, pai, como é que é isso? Né? Cristiano? Como é que é isso? Eu falei, olha, quais são os sinais, pai, que ele deixou? Os sinais é... Por exemplo, o coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Fui falando isso para ele, fui ensinando isso. E pensa num bichinho com meu filho, já casado, quando ele era criança, meu Deus do céu, o homem perguntava demais, irmão. Perguntava demais. Eu chegava em casa, minha esposa estava estressada com ele. Eliseu do céu, conversa com o Mateus, porque ele pergunta tudo, ele quer saber de tudo. Então, a inteligência, ela é manifestada como? Através de pergunta. Quem procura saber, vai saber da resposta, né? Vai saber a maior necessidade da nossa família e não das coisas. É de Deus e não do luxo. É de presente e sim da presença de Deus. Quando edificamos a nossa família com a palavra de Deus, meus irmãos, a nossa casa cresce com sabedoria e nós temos rica provisão. Nosso celeiro se torna cheio, nossas câmaras representáveis. Que bens são esses? Bens, sobretudo, que não é dinheiro, que não pode comprar tudo. Ou seja, quando nós edificamos a nossa vida com a palavra de Deus, o fruto do Espírito Santo edifica a nossa casa. É isso mesmo, Cristiano. Já quer ser o pregador mirim. Já quer pregar. Mas por quê? Porque ele pergunta. E nós, os pais, não podemos omitir. Não podemos omitir isso. Nós temos que ensinar. É o nosso papel ensinar. A presença e participação de Deus. Destacamos no Salmo 127 o Senhor Deus agindo no contexto familiar e prover. Por isso que lá no Salmo 127 diz: o Senhor não edificará a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não edificar a cidade, guardar a cidade, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão da dor, o seu galardão, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Meus amados, preste bem. Edifica. Quem edifica a nossa casa é o Senhor Jesus. É Ele que edifica a nossa casa. Se Ele não construir, porque é o seguinte, amados, Jesus deixou bem claro o que edifica uma casa. Mateus capítulo 7, que é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele disse assim, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. Meu Deus, o tempo já está passando. Já falta aqui. Meu Jesus, vou adiantar aqui, irmãos. Tá? Vou adiantar. Então, uma dessas lições que nós estamos estudando aqui é sobre a edificação. Edificar a sua casa sobre a rocha. Né? Edificar a casa sobre a rocha. Como é que estamos edificando nossa casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Muitas famílias estão sucumbindo porque estão edificando a sua casa sobre que podem ser a presença da participação de Deus desde o início da formação da família, no constante e necessário desenvolvimento, quando lá nós sabemos.
Tem muita gente que arruma um marido aí por aí, chega lá e fala: Ô pastor, ó, tá aqui, eu vou casar. Não tem direção, tem sabedoria de Deus. Bom, não precisa de nada. Sabe por quê? Porque eles não buscam a vontade de Deus. Né? Então, quando não de Deus, Deus nos abençoa. Né? Quantas pessoas de Deus para prosperar decidiram e escolheram, sem procurar saber se era vontade de Deus. Porém, o Senhor edifica, indica, dirigir e participar todos os processos da família. Provérbios 16, 3. Né? Tá nem aí para o que Deus acha. A vontade dele tem que ser feita. E pronto, e acabou. E não é assim. A casa, ele precisa estar no meio das suas escolhas, no meio de suas vontades. Não é eu querer fazer o que eu quiser, não, meu irmão. Não, Deus não vai edificar o que você quer, não. Deus vai edificar o que Ele quer. A vontade de Deus tem que prevalecer na sua vida. A vontade de Deus tem que estar no seu lar. Se Deus, se você quer que Deus dá vitória, os seus desejos, a sua vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Davi nunca perdeu uma batalha? Agora, por quê? Porque todas as vezes que Davi ia sair para a guerra, para a batalha, ele falava assim: Senhor, romperei os teus inimigos, como rompe as águas. Então, você quer que Deus esteja dentro da sua casa, abençoando a sua casa e sua família? Como diz aqui em Provérbios 16, né? Provérbios 16, quando Salomão escreveu dizendo: o homem são as preparações de Deus. Vem de Deus todas as nossas decisões. Tópico 3, segurança da família. Primeiro ele edifica, agora ele guarda. A questão da segurança tem sido bem presente nas conversas, notícias e nas mentes. Trata-se de um tema que não está restrito ao aspecto de assaltos e roubos que envolve bens materiais e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da questão da área emocional, tecnológico, na questão espiritual, de formação e desenvolvimento dos filhos. É renovador no 127 e sabermos que o Senhor Deus reflexão sobre as bênçãos e não deixará o destruidor para vos ferir. Paz do Senhor, Mãe Esther, Deus abençoe. Deus abençoe, Poliana. Glória a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, preste bem atenção, o Senhor Jesus, ele não só quer edificar a sua casa, ele também quer assegurar a sua casa. Ele quer guardar a sua casa das heresias, ele quer guardar a sua casa dos maus ensinamentos, ele quer guardar a sua casa do homem maligno, ele quer guardar a sua mente. Tem gente que o inimigo já criou fortaleza na mente dele, já criou fortaleza na mente dela. A pessoa não entende mais a vontade de Deus, já está criado uma fortaleza. Paz do Senhor, minha irmã. Irmã Poliana, Deus abençoe. Né? Irmã Gladys, por aqui, pastor Eliseu, muitos estão dizendo que é coisa que ia mesmo acontecer, desde meninos ou nós falam ainda que nós, tão lunáticos que agora estamos falando até para buscar Deus e se arrepender. É isso mesmo, irmã Gladys. É isso mesmo, tem que ensinar os filhos que Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. E
gente não está mais acreditando. É o que Pedro disse, né? Que nos últimos dias surgiriam escarnecedores que andando segundo a sua própria concupiscência, dizendo onde está a volta do Senhor, né? Então, irmãos, Deus, além de Ele edificar nossa casa, Ele ainda nos guarda do mal, nos guarda do pecado, nos guarda da iniquidade, nos guarda do homem mau, nos guarda de tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Ele nos guarda. Por isso que o salmista, no Salmo 127, diz: se o Senhor guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Você sabia que Deus tem colocado guardas aí na porta da sua casa? Deus tem enviado. Então, por isso, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, revestir das armas espirituais de Deus. Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim para a destruição das fortalezas. O inimigo, ele quer criar fortaleza com seu sofisma, com suas heresias, com justamente deter toda a fortaleza do inimigo. Então, por isso, irmãos, igreja, Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nós atacamos as portas do inferno. As portas do inferno vêm contra você e você vai contra eles e eles não podem a verdade da palavra de Deus. Quando você ensina seu filho de tal forma, lá na escola, o seu filho e a sua filha vão ficar tão revestidos da palavra que aquilo que vão ensinar de errado para eles não vão entrar mais. Esses dias eu fui na escola de um dos meus filhos e eu falei assim para supervisor e diretora, falei: ó, vocês vão ter que aí nesse ensino religioso, porque a maioria hoje, aliás, muitos de hoje que estudam nas escolas são evangélicos. E esse ensino religioso aí não é um ensino bíblico, é um ensino católico. Não é um ensino bíblico, é um ensinamentos católicos, né? Então, eles ensinam por aqui, ser respeito com Deus, seus corações duros e rebeldes. E é verdade, irmã Gladys. Perderam completamente, né? Muita gente aí que não quer mais nem ouvir falar de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? No ventinho, viu? Eles vão ter que voltar para a verdade, né? Vão ter que voltar para a palavra de Deus. Então vamos lá, queridos. Terceiro, atitude de desfrutar as bênçãos. Você aqui agora, para nós resumirmos aqui o que precisamos ter dentro da nossa família. Eu vou falar resumidamente as 3 coisas que precisa ter dentro de uma família. Primeiro, vamos lá. Atitude de desfrutar as bênçãos. Além de conhecermos o poder de Deus em abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e preservar. Primeiramente, o que a família tem que desenvolver na sua casa para ser abençoada? Primeiro, família é um lugar onde há temor a Deus. Salmo 128 diz: bem o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a primeira coisa que uma família tem que ter é temor. Temer a Deus. Temor é uma mistura de respeito, amor e medo. Né? Se a pessoa não tem, Cláudia, Deus abençoe. Né? Então, temor. Temor. Que as famílias cristãs sejam formadas por vidas que temem a Deus, pois o resultado da palavra de Deus e sabedoria para viver o dia a dia, família com variadas atividades no enfrentamento de muitos desafios. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o começo da sabedoria. Você quer ver uma pessoa sábia? Ela teme a Deus. Ela respeita os mandamentos do Senhor. Ela não faz o que ela quer. Tem coisas que você quer ver na televisão, você não vai ver, sabe por quê? Porque você teme a Deus. Tem coisas que você
e falar porque você teme a Deus. Seus filhos não cantam música mundana na sua casa porque você teme a Deus. Deus do propósito de Deus porque você teme a Deus. Né? O temor do Senhor. A Bíblia fala de Jó. Jó era um homem. 4 virtudes de Jó. Temente a Deus, se desviava do mal. Né? Não existia um homem como Jó. Ele era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Um homem íntegro. Um homem sincero diante de Deus. Provérbios 31 fala, né? A mulher que teme ao Senhor será louvada. Mas olha lá as qualidades. Não dá para nós falarmos tudo sobre o temor da mulher que teme a Deus. Diz aqui, ó, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede os rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e nenhuma fazenda te falta. Vontade com suas mãos, como um navio mercante, de longe traz seu pão. Essa mulher é uma mulher temente a Deus. Não dá para falar tudo, mas você depois medita. Você, mulher, Provérbios 31, do 10 ao verso de número 1. Nós é a graça, e a vaidade é a fardeira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Lá em Malaquias, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como restolho, porque o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor, que não deixará nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça, aleluia, glória a Deus, trazendo salvação debaixo de suas asas, glória a Deus. Querido, segundo lugar, a família é um lugar onde há trabalho. É importante que a família cristã procure cultivar tanto trabalho para suprir a necessidade da família, contribuir com a igreja local e ajudar os mais necessitados. Outro é um antídoto contra a avareza, preocupação, ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Nós não podemos. Há um desespero hoje das pessoas. Trabalho, 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 trabalho. Não é só trabalho, irmão. Não é só trabalho. Família é um lugar onde você divide as coisas. É onde você proporciona aí um equilíbrio. Hoje, vamos para a igreja? Não, estou trabalhando. O camarada arruma 2 serviços, quer saber de igreja. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família. Minha família, não sei o quê, minha família. Amém, meu irmão, tem que cuidar da família. Mas se você não souber administrar a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai esfriar seu coração. Você vai esfriar a sua vida. Então, a gente precisa cultivar tanto o trabalho quanto o contentamento. Eu não tenho que acelerar minha vida para tudo que eu quero. A Bíblia diz que, em 1 Timóteo 6, estejamos contentes. A paz do Senhor, irmã Vanessa. Deus abençoe. Então, irmão, tendo, porém, o sustento, olha o que Paulo diz, tendo, porém, o sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Mas hoje, a avareza tem tomado conta das pessoas, o luxo, as pessoas estão luxando, e as pessoas não têm contentamento. Então, 1 Timóteo 6,10, vemos a importância das famílias cristãs procurarem cultivar um ambiente de contentamento nos lares, ou seja, que aceita com gratidão
coisas que as pessoas cobiçam não têm permanência eterna, pois são restritas à vida nesta terra. Então, irmão, tudo que você conquistar aqui você não leva. Mas tudo que você fizer por alguém, você leva. Tudo que você ajudar alguém, que é o seguinte, irmão, Deus não nos deu para acumular. Anote isso aí no seu caderno. Deus não nos deu para acumular. Deus nos deu para repartir. Jesus não multiplicou os pães e disse para os discípulos, coma aí. Jesus disse, repartir. Deus abençoe. Repartir. Então Deus te deu, não é para você encher a sua casa. Deus te deu para você repartir. Você sabe qual é o mistério do pobre, o ministério do rico? Vou ensinar para você agora o mistério do pobre e o ministério do rico. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso que eu vou falar, não, mas eu vou falar, tá? Deus multiplica o que o pobre tem. Ô, pastor, não sei como é que vai ser. Que Deus vai multiplicar o que você tem, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus vai multiplicar o que você tem. O mistério do rico é que o rico reparte aquilo que ele tem. Pobre, Deus multiplica o que o pobre tem. E o ministério do rico é que o rico reparte aquilo que ele tem. Irmão, quantas pessoas que nessa crise que estão vivendo aí estão ficando doido, comprando tudo que tem no mercado, né? Tudo. E o crente não, o crente ele depende de Deus. O crente depende de Deus. O povo no deserto, Deus disse assim: não precisa guardar, não precisa vocês pegar o maná e colocar lá dentro do depósito, não. Por isso que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Meus irmãos, creia que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que provê todas as coisas na nossa vida. Amém? Vamos lá? Adoração a Deus. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu no contexto da família. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir às gerações futuras um ambiente repleto de cânticos e louvores a Deus. Formação cristã dos filhos para que os corações sejam abençoados com alegria e mentes e sejam ocupadas com o que edifica. Então, queridos irmãos, que a nossa casa seja um ambiente cristão, que a nossa casa seja um ambiente de adoração. Olha, eu conheço pessoas que na casa delas tem harpas, tem um vamos cantar um hino aqui, ou seja, quer espiritualizar a sua casa, quer espiritualizar o ambiente, né? A televisão está desligada, aí vamos espiritualizar o ambiente da nossa casa, vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar o Senhor, né? Vamos ler a palavra. Tem famílias que já coloca um versículozinho ali, um quadrinho com um versículo, né? Todo dia muda, coloca outro para decorar, para os filhos olhar casa e colocou, era esse versículo aqui, o Salmo 37, quando Davi disse assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E
um ambiente de glorificação, um ambiente onde Jesus vai se fazer presente, onde Jesus vai estar presente. Eu vou dizer uma coisa, irmão, quando nós estamos falando de Jesus dentro da nossa casa, Jesus entra no meio, Jesus se manifesta, porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, é no meio deles. Né? Então, a primeira ação do crente é a adoração. Você pode ler na Bíblia que Caim e Abel mas Deus olhou para Abel e para a sua oferta, e para Caim ele não atentou e nem porque Caim era má. Então, a adoração é viver uma vida na presença de Deus. Você glorifica a Deus com sua vida, você glorifica a Deus com o seu comportamento, você glorifica a Deus com suas palavras, você glorifica a Deus com tudo que você faz. Amém? Queridos, conclusão, quero concluir aqui dizendo o seguinte: que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-las, para abençoar outras famílias, e da importância de cultivar no Salmo 128. Bem, eu quero orar por sua família nesse momento, agradecer a todos que esteve aqui comigo até esse exato momento. Nós meditamos agora nessa lição aqui, que é a lição, né? Que é a lição de número 12, as bênçãos de Deus para a família. Se semana querendo Deus, eu quero falar sobre o relacionamento do cristão, Deus e família, tá? Querendo Deus. Se Jesus não voltar, nós vamos falar, tá bom? Queria convidar você para nós fazermos uma oração. Quero fazer uma oração por sua família, por sua casa, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nesse momento eu quero te agradecer pela vida que nos acompanhou, papai, nesses minutos, nessa hora, onde nós aprendemos, ó meu Deus, a tua palavra, as bênçãos de Deus para a família. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor faça da casa desse irmão, dessa irmã, dessa senhora, desse senhor, um lugar de bênção, um lugar de vitória, um lugar onde o Senhor, meu Deus, tem preparado, ó meu Deus, para fazer um trono, ó Deus, de bênção, de vitória. Que cada irmão, que cada irmã faça da sua casa, ó Deus, um trono, ó Deus, do rei, como Obed-Edom, Senhor, que a tua palavra diz que Davi deixou a arca do Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor abençoou em Obed-Edom, Senhor. 3 meses de bênção, 3 meses de vitória. Eu profetizo, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama as bênçãos, guarda, meu Deus, de todo mal. Guarda a diabólica, Senhor. Essa trama do homem, Senhor. Joga por terra, meu Pai. Senhor, todo medo, toda preocupação. O Senhor tira dos corações. Todo especial, Pai querido. Pai, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus amados, logo mais às 19 horas, nós estaremos transmitindo direto da nossa sede o culto de 1 hora, tá? Vai começar às 19 e terminar às 20 horas, tá bom? Queria que você participasse também, tá bom? E estivesse vamos orar por ela sim, tá, irmã Eliane? Coloca as mãos sobre ela aí que eu vou orar agora, Eliane Santos. Vou orar pela sua filha agora. Em nome de Jesus, Jesus vai alcançar ela aí agora. Você que está enfermo, que está passando por momentos difíceis aí, você que está desesperado, quero orar por você também. Tá bom? Live, sem fazer uma oração especial
quero apresentar a Eliane Santos e apresentar a Kathleen. Jesus, visita essa jovem agora. Com sua transporte os irmãos agora. Não existe barreiras para ti, Senhor. Distância não é barreira, porque o poder de Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E nessa manhã, Senhor, eu ministro. Visita agora, meu Pai. Aonde estiver dores, aonde tiver problemas, preocupações agora, que o Senhor visite. Pai querido, eu te agradeço e te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, receba a tua bênção, receba a tua vitória em nome de Jesus. Agradeço a todos que nos acompanharam, que Jesus te abençoe. Um bom dia a todos vocês.